E aqui na programação da rádio a gente traz agora uma entrevista exclusiva com o Dr. Márcio Bueno de Faxinal. Ele é um dos advogados que vai atuar como defesa no julgamento mais esperado da comarca de Faxinal. Os irmãos Ormonde, do município de Boazópolis, acusados, 5 irmãos, 4 homens e uma mulher, acusados de matar Vivaldi John Leno. O crime aconteceu em 2020. Eles teriam matado o jovem para se vingar a morte do pai, porque o pai estava de bicicleta na rodovia, saída de Boazópolis para Caloré. Houve um acidente onde uma motocicleta, que era conduzida pelo Vivaldi, atingiu a bicicleta do pai deles. E eles culpavam o rapaz por esse acidente, por esta morte do pai. Já o rapaz sempre disse que foi inocente, que não teve como evitar esse acidente, até porque era início da noite, quando houve o acidente, a colisão entre a moto e a bicicleta. O julgamento acontece, então, na comarca de Faxinal. Vamos ouvir aqui o doutor Márcio Bueno, que vai trazer aqui para a gente as informações. Doutor Márcio, aqui na programação com a gente. Sim, Berimbau, esse julgamento é aguardado aí devido ao imbróglio que aconteceu no dia dos fatos, né? E vai ser um júri bem demorado, Berimbau, porque são várias testemunhas de acusação e de defesa, também interrogatório dos réus, debate entre o Ministério Público e os advogados, né? Previsão é de alcançar até a alta madrugada esse júri aí, saindo o veredito na madrugada, né, de sexta para sábado. O crime ocorreu em Boazópolis e os 5 irmãos, pelo menos o que consta na acusação, é que eles teriam premeditado, que eles teriam se organizado e praticaram esse crime. Os 5 foram presos. O pessoal tem alguns questionamentos. Os 5 serão julgados de uma só vez, ô Márcio? Isso, Benimbal. Os cinco irmãos serão levados a júri popular de uma só vez, né? A grande divergência entre a acusação e a defesa, né? A acusação baseia-se que quem desferiu os tiros foi a Zuleide, né? A defesa concorda com isso, a Zuleide reconfessa, né, que desferiu os disparos de arma de fogo. Entretanto, há grande divergência entre a acusação e a defesa. A acusação relata, Benimbal, que quem praticou a facada, desferiu os golpes de faca, foi o Alessandro. Já a defesa, né, tem o réu confesso Márcio, que o Márcio que disparou, que realizou os golpes de faca na vítima, né? E vai demonstrar durante a instrução processual, né, no júri, que Alessandro e Rony não participaram e muito menos sabiam do ocorrido. Ficaram sabendo, inclusive, Berimbau, através do seu blog, né, que divulgou em primeira mão, em primeira informação, o fato ocorrido sobre a morte do Vivaldi. Então a defesa, né, pretende absolver Rony e Alessandro, né, e a condenação de menor participação do Wagner. Acha visto que o Wagner também não sabia que a irmã ia praticar aquele homicídio, somente estava dirigindo o carro. Houve uma participação do Wagner, mas de menor importância. Já Márcio e Zuleide são réu confessos de que praticaram os fatos. Zuleide confirma que realizou o disparo de arma de fogo, e Márcio foi a pessoa que cometeu os golpes de faca. E para a defesa deles, né, que no caso é o Márcio e os demais advogados, eles justificam esse ato por conta da morte do pai mesmo, Márcio? O Berimbau, eles justificam o seguinte: eles contaram para a defesa e para o juiz que Zuleide, no dia dos fatos, encontrou o réu, e o réu ela perguntou para o réu por que ele fez aquilo, por que aconteceu aquela morte do pai, e o réu deu risada, falou que era na hora não teve o que fazer, era ele ou o pai, né? Eis o motivo que a gente vai tentar, né, que ela praticou esses atos aí envolvendo relevante valor moral, né, o que privilegia o homicídio.
Um outro detalhe também, até numa entrevista que eles concederam aqui à Rádio Nova Era e também à Rádio Nova M de Apucarana, eles disseram também que o pai era, na verdade, a estrutura da casa, e que eles ficaram muito abalados com a morte do pai, porque só tinha o pai, e eles ficaram abalados com isso. E causou, né, toda essa comoção, eles perderam o sentido da vida, mais ou menos algo nesse sentido também relatado aí para a defesa? Sim, nesse sentido, a Zuleide fala que ficou muito comovida, né, que o pai era a estrutura, a base familiar da família, né, era o pai, né, que faleceu, e devido a esses fatos, ela foi conversar com o Vivaldi, né, e segundo ela, o Vivaldi vivia ali, né, dando risada, né, provocando a Zuleide, mas em momento nenhum, Berimbau, no momento ela foi planejado esse crime. Ela relata nos depoimentos dela, tanto na fase policial como em juízo, que ela foi na oficina, que o carro estava com vazamento, e ela foi na oficina e chegou lá e encontrou. Em momentos antes, ela tinha encontrado o Vivaldi também no lago ali, próximo ao lago ali, e perguntou, né, pro Vivaldi por que ele tinha acontecido aquilo lá, se não tinha como ele ter desviado do pai. E ele no momento fala que, segundo ela, que o Vivaldi falou que ou era ele ou era o pai deles. E ela, devido a isso aí, ficou muito abalada com essa situação. A acusação vai ser promovida, ou vai ser promovida ali pelo doutor Lucas. Na defesa, além do Márcio, tem mais algum advogado, Márcio? Tem o Marcos, né, meu irmão, né, tem o doutor Alessandro Rodrigues de Londrina, a doutora Thaísa de Londrina e a doutora Camila Correia Vitor. Né, os advogados estão trabalhando, né, nesse processo desde o primeiro momento do contato que tiveram logo após a prisão dos réus. A gente não acompanhou eles no interrogatório que eles deram perante ao delegado de polícia, mas assim que eles tomaram ciência, foram presos, né, logo após o interrogatório deles, a gente já começou a atuar nesse caso. Exato. A expectativa sua, então, é que o julgamento deva terminar tarde da noite, né? Tarde da noite, Berimbau. Eu acho que vai ser um dos julgamentos mais longos que teve na história da comarca de Faxinal, devido à quantidade de réus e testemunhas que serão ouvidos em plenário. A gente fica na expectativa para esse julgamento, vamos acompanhar, divulgar aqui o resultado. De um lado nós temos a família do rapaz que foi assassinado, do outro lado também existe a família dessas pessoas que serão julgadas. Parabenizar aí pelo trabalho, mas mais alguma observação que seria importante fazer nesse momento para a comunidade de Boasópolis que está nessa expectativa? Berimbau, falar para a comunidade que fique tranquila, que a justiça será feita. Os réus Zuleide e Márcio são réus confessos, né? A defesa discorda das qualificadoras que foram impostas pelo Ministério Público, né? E que eles devem pagar pelo crime que fizeram, mas não na proporção que quer o Ministério Público.